Hoje a gente vai discutir um probleminha um tanto quanto abstrato, que é o seguinte: qual que é o valor dessa soma? 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, e por aí vai. Esse negócio, 3 pontinhos, não acaba nunca. É uma soma infinita. E uma das dificuldades de achar a resposta é justamente porque esse negócio se estende até o infinito. E eu te falo, não é zero. E isso aqui é um pouco mais complicado do que você imagina. A gente vai discutir quanto que aparentemente dá essa soma maluca em 3 níveis diferentes. Olha só, o primeiro nível seria um nível um pouco mais intuitivo, em que você ia pensar assim, cara, é simplesmente eu agrupar aqui, ó, 1 menos 1 dá 0, aí esse 1 com menos 1 dá 0, esse 1 com esse menos 1 dá 0, esse 1 com menos 1 dá 0, aí vai ter um 1 com menos 1 aqui que não está desenhado que dá 0, e por aí vai. Ou seja, a resposta, claramente, por esse raciocínio, daria quanto? 0. Só que, na verdade, dependendo de como que você agrupa, você pode chegar numa conclusão diferente usando esse mesmo raciocínio, já que a coisa se estende, né, até o infinito. Olha só, fazendo esse mesmo raciocínio, se eu começar agrupando aqui, ó, menos 1 mais 1 dá quanto? 0. Menos 1 mais 1, 0. Menos 1 mais 1, 0. Menos 1 mais 1, 0. E você fala assim, cara, eu vou continuar fazendo isso até o infinito. Então, daqui para frente, eu vou encontrar um punhado de zeros. E quem que sobrou aqui? 1. Então, aplicando essa mesma lógica, ao invés de chegar na resposta 0, eu chego que a resposta dá 1. E, na verdade, você poderia até agrupar de formas diferentes, fica como exercício, para você chegar na resposta 2, ou até algumas outras. Ou seja, dependendo de como que você vai agrupando os termos para se anular, como a coisa se estende até o infinito, quando você propaga esse agrupamento até o infinito, você vai obter um monte de zeros e vai sobrar alguma coisa aqui. Beleza? Você pode chegar em 0, pode chegar em 1, eu mesmo consegui chegar em 2 e por aí vai. Então você não consegue chegar numa conclusão única de quanto que deve dar a resposta desse negócio. E você percebe que o problema ele acontece justamente porque a coisa vai se estendendo até o infinito. Tá, então, do mesmo jeito que pode dar 0, pode dar 1, pode dar 2, como eu comentei, fica o exercício, hein? E bom, beleza. Então isso aqui não foi muito conclusivo, né? Tá, vamos para um próximo raciocínio, que seria o seguinte. Eu vou chamar essa soma que eu quero fazer de S, que é o 1 menos 1 mais 1 menos 1, e por aí vai. O que seria o menos S? Cara, menos S é você pegar e multiplicar tudo por menos 1, né? Então eu multipliquei esse lado por menos 1, fica menos S, e vou multiplicar esse lado inteiro também por menos 1. Então aqui onde era 1, vai ficar o quê? Menos 1. Vou colocar de vermelho, tá? Aqui onde era menos 1, quando eu multiplico por menos 1, vai dar o quê? 1. E por aí vai. Esse cara que era 1 vai virar o quê? Vai virar um menos 1. Entendi. Então, na verdade, o que vai aparecer é um punhado, deixa eu até copiar aqui, ó, de menos 1 e 1, mais ou menos desse jeito aqui, ó. Vê se você concorda comigo. Então, ó, esse cara era 1. Multipliquei por menos 1, trocou o sinal. Esse cara era menos 1. Multipliquei por menos 1, trocou o sinal. Aqui trocou o sinal, nem acompanhei. Trocar o sinal pra gente significa trocar a cor aqui, né? Só pra ficar mais fácil a gente acompanhar. Perfeito. Ou seja, o menos S é justamente o quê? É justamente esse cara todo que aparece aqui. Concorda? Esse cara é o nosso menos S, que é o menos 1 mais 1 menos 1, que é o menos 1 mais 1 menos 1. E por aí vai, até o quê? Até o infinito, 3 pontinhos. Ah, beleza, faz sentido. Esse cara é o menos S, tá? Então, eu poderia reescrever essa soma maluca da seguinte maneira, ó. O S é igual a 1, beleza? 1, beleza? Menos S. Aqui, ó, 1. E esse cara todo, né, esse bichão inteiro aqui, ele é quem? Ele é o menos S. Beleza. Então, como é que fica essa conta? Soma S dos dois lados, você vai ter, então, que 2S é igual a 1. E aí você descobre que o S, a sua soma, vale quanto? Meio, cara. Que é um resultado ainda mais bizarro, porque eu estou somando um monte de uns e menos uns, eu estou somando só caras que são números inteiros e eu chego numa fração, cara. Eu chego em meio. E é um raciocínio talvez até um pouquinho mais sofisticado que os anteriores e não tem tanta ambiguidade aqui. Ou será que tem? Bom, então tá. Então essa soma maluca pode dar 0, pode dar 1, pode dar 2, pode dar meio. Cara, quando essa soma apareceu pela primeira vez no universo da matemática, isso aqui intrigou muita gente e realmente deu muita discussão. Vamos avançar o nosso raciocínio para um terceiro nível de sofisticação.
onde a gente vai falar de polinômios e de progressões geométricas. Se liga só, um tratamento que você pode dar, que a gente chama de soma de Abel, que foi um grande matemático, depois você, inclusive, pesquisa a história desse Abel, cara, é uma história muito interessante, mas não vem ao caso aqui. Olha esse polinômio aqui, cara, p de x é igual a 1 menos x mais x quadrado, menos x ao cubo, mais x à quarta, você entendeu? A gente vai trocando os sinais. Quando o expoente do x é ímpar, entra com o sinal negativo na soma. Quando o expoente é par, entra com o sinal positivo na soma. E vai alternando então, menos x, mais x quadrado, menos x ao cubo e por aí vai. Beleza? É um polinômio que a gente vai estudar ele definido nesse domínio, beleza? Com o x entre 0 e 1. Por que entre 0 e 1 sem incluir, né, o 0 e 1? A gente vai discutir já, inclusive, porque não pode incluir o 1, né? Perceba o seguinte, o que seria o nosso p de 1? Né? O nosso p de 1, esse polinômio avaliado em x igual a 1, seria o quê? 1, aí menos x, só que o x é 1. Então é 1 menos 1, mais x quadrado, 1 ao quadrado é 1. Menos x ao cubo, menos 1, ah, tá, entendi. Mais x à quarta, mais 1. Menos x à quinta, 1 à quinta, que é 1. Mais x à sexta, você entendeu, né? 1 menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, mais 1, blá, blá, blá. O p de 1 seria meio que a nossa soma lá. Só que na verdade, tá, então beleza, então eu tenho que calcular quanto que vale o p de 1. Mas você não sabe quanto vale o p de 1, a gente acabou de discutir justamente que esse negócio de 1 menos 1 mais 1 menos 1 é um negócio meio complicado. Não necessariamente você consegue obter o valor dele, é por isso que inclusive o 1 não entra no domínio dessa função, porque avaliar em x igual a 1 é um negócio meio ambíguo, meio esquisito. Tá, mas você poderia avaliar o seguinte, o que acontece, então a minha soma lá, que eu tinha chamado de S, ela seria o quê? Ela seria o limite desse p de x quando o x está se aproximando de 1. Quanto mais próximo o x estiver de 1, mais próximo eu vou estar do valor de S, que seria o p de 1. Eu não vou chegar exatamente no p de 1, porque eu não posso colocar x igual a 1, mas vamos dar a entender como é que esse negócio funciona. Bom, perceba o seguinte, do jeito que eu tenho aqui, né, o x sendo um número entre 0 e 1, esse negócio, vê se você concorda comigo, é uma PG, é uma progressão geométrica. Por quê? Porque cada termo é simplesmente o anterior multiplicado por menos x. Então, 1 vezes menos x é menos x, que é esse cara. Menos x vezes menos x vai dar x quadrado, o menos desaparece. X quadrado vezes menos x é menos x ao cubo. Menos x ao cubo, você entendeu, né? Vezes menos x, o menos com o menos cancela, vai ficar positivo, vai ficar x à quarta, e por aí vai. Então o que a gente tem aqui, cara, é uma progressão geométrica. Vamos até colocar os termos, ó, o A1, que é o primeiro termo, é igual a 1, beleza? A razão nossa é igual a menos x, e esta razão, estando entre 0 e 1, eu posso definir a soma dos infinitos termos dessa progressão geométrica. Como que eu defino a soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica? Você lembra? Então olha que interessante, o nosso p de x, desse jeito, estando x entre 0 e 1, você pode entendê-lo como a soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica, que é dado por essa expressão, A1 sobre 1 menos q, estando a razão entre 0 e 1, que é o nosso caso, o domínio da nossa função. Então vai dar o que isso aqui, cara? A1 é igual a 1, que é o primeiro termo, sobre 1 menos a razão, 1 menos x. Né? Lembra que a razão é menos x. 1 menos x vai dar 1 mais x. Então esse cara maluco, esse polinômio, né, eu poderia escrevê-lo dessa forma aqui. O limite de uma soma de infinitos termos. Beleza? Então, nesse caso, quando eu olho, por exemplo, para essa expressão, cara, então no fundo, quem que vai ser o limite da soma dos infinitos termos dessa progressão geométrica? Que é o que essa expressão quer dizer. Mas simplesmente 1 sobre 1 mais x. Cara, 1 sobre 1 mais x. Só que eu quero avaliar isso quando x estiver o mais próximo de 1 possível. Se o x for a coisa mais próximo de 1 possível, quanto que dá 1 mais um número que é quase igual a 1? Dá praticamente 2. Então esse negócio vai dar de fato 1 sobre 2. Um raciocínio bem refinado e sofisticado que possibilita a gente chegar na mesma resposta dessa discussão do nível 2, a soma dá meio. E agora eu te pergunto, por gentileza, me conta aí nos comentários, agora que a gente fez um belo passeio matemático por algumas ideias aqui. Quanto que dá essa porcaria? Dá 0? Dá 1? Dá 2? Dá meio? Dá alguma outra coisa? Me conta aí embaixo. Eu quero saber a sua opinião.